Clube de Amigos, Independência. Doutor Air Belinho e convidados no Clube de Amigos. Amigas, amigos, quarta-feira, quadro de entrevistas em função de calendário, hoje recebendo o professor Max Amadeus para continuar conversando, batendo papo conosco e esclarecendo questões ligadas à PNL, Programação Neurolinguística. Bom dia, Max. Bom dia aí, bom dia, queridos ouvintes da Rádio Independência. Um prazer estar aqui novamente para conversarmos sobre PNL. Beleza. Obrigado. Bom, estamos já mais ou menos acordados quanto ao fato de que o tema de hoje vamos falar da PNL aplicada a questões ligadas a emagrecimento, dietas, pessoas que têm seus problemas aí com peso e, digamos, a PNL enquanto uma técnica bariátrica mental. Você fazer uma cirurgia bariátrica no cérebro. Vai nessa, Max. Pois é, essa coisa de usar técnicas de PNL para emagrecer de certa forma, é uma novidade, né? Pelo menos aqui no Brasil. Certo. As técnicas de PNL no Brasil sempre foram difundidas no sentido de mudar o comportamento, questões ligadas a dinheiro, né, ao sucesso profissional. E eu sou dos poucos, né, que tenho divulgado técnicas de PNL para emagrecer. E aí vem uma pergunta, e funciona? Como que funciona? O que PNL tem a ver com emagrecer? O emagrecimento através da PNL é possível quando o problema da obesidade está ligado aos maus hábitos alimentares. Nós sabemos que a obesidade não se dá apenas por comer demais, né? Se dá também, tem uma questão biológica, tem uma questão genética, né? Pesquisas já mostraram isso, tem o gene da gordura. Né? Há pessoas que simplesmente desde pequenas são gordas e elas engordam cada vez mais e não adianta fazer dieta que elas não conseguem muitos resultados satisfatórios. O mesmo acontece ao contrário, né? Tem pessoas que comem muito e não engordam, né? Não tem como, né? A Bia é uma dessas, né? Que tem esse privilégio, né? O que provoca raiva em certas pessoas, né? Exato. Como que pode ser assim, né? Sempre magrinha. Então, essa é uma questão genética. Então, do mesmo jeito, tem essas pessoas magrinhas que não engordam, tem as pessoas que são obesas e que não emagrecem, apesar das dietas, né, elas conseguem poucos resultados e tem que fazer muitos sacrifícios. Porém, tem uma parte de pessoas que engordam porque comem demais mesmo, seja por ansiedade, seja por mau hábito alimentar, comem demais, por isso engordam. Aí elas têm outros dois problemas, né, que são três. Primeiro, come demais. Segundo, elas comem mal, só comem coisas que engordam. É muito açúcar, é muita gordura e muita massa, muito carboidrato, né? Então, coisas que engordam. Calóricas, né? E ligado a isso tem a falta de disciplina, que é o terceiro problema, né? Então, comem demais, comem errado, comem coisas que engordam e não tem disciplina para fazer exercícios ou para segurar, né? Raro, sedentárias. É aí que a PNL entra. A PNL é capaz de mudar esses hábitos, entendeu? Para que a pessoa tenha hábitos melhores, que possa ter disciplina. A PNL ajuda isso. A PNL ajuda... Ó, tá o Paulinho fazendo polichinelo no estúdio. Exato. Já fez o curso, né? Pois é, eu acho que ele fez o curso. E então tem aquelas pessoas que não conseguem mudar. Então a PNL ajuda isso. Bom, através de as ferramentas utilizadas, creio eu, são as que são padrão dentro da proposta da PNL. Novas ancoragens, enfim. Isso. Nós temos assim várias técnicas que funcionam. Tem ancoragem, tem a ressignificação alimentar, que eu considero uma das mais poderosas. Por quê? Porque uma das dificuldades que a pessoa que faz dieta enfrenta é algo relacionado ao sabor das coisas. Quer dizer, entre uma alface e uma saladinha de alface e tomate e uma bisteca,
né, uma bisteca, uma ponta de peito, né, gorda ali, assada ali. Tem nem o que pensar. Nossa, o sabor é completamente, né, de diferente, né, é bem muito mais apetitoso a carne, a pizza, né, o lanche, você vai comer ali sei lá, uma sopa de cebola, né, e uma pizza, ou um rodízio de pizza, né, aí. Então, quer dizer, é complicado de você fazer essas escolhas. Me perdoe, características das chamadas papilas gustativas da nossa digníssima língua, elas são mais aguçadas, são mais despertadas pelo que tem gordura, pelo que tem mais temperos, enfim. As coisas um tanto insossas, um tanto sem sabor, não aguçam as papilas, né? E aí, só que nós temos uma questão. Dentro do cérebro, esses sabores, essas coisas, são associações. Ou seja, o sabor da gordura, da carne, está associado a um monte de coisas boas. Prazer, no fim das contas. Prazer. Só que nós podemos alterar essas associações, porque elas são ancoragens naturais do cérebro. Certo. Entendeu? Por exemplo, se você, vamos supor que uma pessoa está dirigindo e bate o carro em um carro verde. Toda vez que ela vê carro verde, pode ser um carro lindo, ela se sente mal porque ela lembra do bendito acidente, do dia que ela bateu no carro verde. Então são associações. O que dá para fazer então? Nós trabalhamos a técnica da ressignificação alimentar, que é mudar o significado, essas sensações ligadas ao sabor das comidas. Né? E como que funciona essa técnica na prática? Funciona assim, a pessoa deve parar. Então você que está ouvindo aí e tal, e quem vai assistir depois, né, posteriormente também no YouTube, pode parar um pouco, relaxar e começar a pensar em todas as comidas que ela gosta. Todas as coisas gostosas que ela gosta e as sensações. Então ela pensa nas comidas gostosas, ela sente a sensação, ela vê as imagens dessas comidas na mente dela. E ela começa a perceber onde que essas imagens estão agrupadas. Porque nós temos o conceito dentro da PNL da mente holográfica, que seria uma projeção externa da posição, da localização dos pensamentos dentro da mente. Né? Então, por exemplo, a pessoa pode perceber que essas comidas, essas imagens, essas sensações de comidas gostosas estão localizadas em uma determinada área do cérebro. Aí ela para um pouco, faz o que nós chamamos de quebra de estado, tipo, olha que horas são, vê que dia que é hoje, da semana, do mês e tal, isso é quebra de estado. E então ela começa a pensar agora em todas as comidas que ela não gosta. Por exemplo, eu vou pensar em jiló, vou pensar naquela frutinha jurubeba, né, que a minha mãe mineira come muito aquilo e eu detesto aquilo. O maxixe, quiabo, são coisas que eu não gosto. Certo. E eu, ao fazer isso, eu percebi que essas comidas, elas estão localizadas numa outra região do cérebro, não estão no mesmo lugar. Não estão na mesma posição. Se eu fosse mostrar aqui fora que onde é que elas estão, eu mostraria um outro lugar, porque elas estão numa outra região do cérebro. O que eu faço então? Eu mentalmente, eu troco essas comidas de posição. Ou seja, eu imagino, eu vejo na minha mente a pizza, mas eu penso no quiabo. Eu penso no jiló, que para mim é ruim. Tem gente que gosta, então não vai funcionar. Então pega uma outra coisa. Uma outra comida que você odeia. Piqui também é outra coisa que eu não gosto. Então eu penso nessas comidas que me provocam mal-estar. Né? Então eu penso na comida que eu gosto demais, mas que eu não quero mais comer, e associo a ela, mentalmente, o sabor de outra coisa que eu odeio. E eu fico repetindo isso. Então eu fiz isso com lanches, eu fiz isso com pizzas. Você, inclusive, presenciou, né? Nós já estivemos numa mesa, o pessoal comendo pizza e eu não comi. Exato. Né? Eu não comi. Sim. E quando que isso seria possível? Isso nunca seria possível. Você numa mesa, num restaurante, numa pizzaria, trazendo pizzas ali, e você ficar na água com gás, não é? E isso me foi possível. E outra coisa que eu quero afirmar, né? Eu parei de falar sobre aquilo que eu não vivo, sobre técnicas de PNL, por exemplo, que tem muitas por aí que as pessoas explicam e falam, mas elas não praticam, elas não fazem. Certo. Então eu percebi que eu não posso fazer isso. Então hoje eu tenho prazer em falar de PNL, de técnicas de PNL, porque eu já experimentei, eu já usei e mudou minha vida. Né? Em casa, por exemplo, não tinha frutas, eu já tive maçã estragada na geladeira. Eu já tive banana apodrecendo. Estava lá, mas não comia. Não comia. E hoje isso não acontece mais. Hoje eu diminuí a carne, tem pouca carne, ainda mais com essas histórias aí recentes, né, de papelão e de podre e tal.
Isso ajuda, né? Sim. Então eu diminuí a carne, não por causa dessas notícias aí, mas enfim, com técnicas, diminuí o uso de carne, aumentei o uso de frutas e verduras, mudei os meus hábitos. Eu fiz isso mudando o significante dentro da minha cabeça. Eu penso na comida que eu gosto, mas que eu não quero mais comer. E aí eu penso na comida que eu detesto, o sabor que é ruim, e eu mentalmente mudo elas de lugar, ou seja, se as comidas que eu gosto estão do meu lado direito e as que eu não gosto estão do meu lado esquerdo, eu arrasto as comidas gordas que eu gosto, mas não quero, para esse lado esquerdo da minha mente, associo o sabor ruim a elas, e assim eu posso mudar meus hábitos. Mas eu preciso fazer o contrário também, eu tenho que pensar nas comidas que eu quero comer, porém que eu não gosto. Então, mentalmente, você pode imaginar alface com sabor de frango frito ou com sabor de bisteca. Certo. Você pode imaginar, sei lá, qualquer comida que você quiser comer, frutas, né, com sabor delicioso de sorvete ou sei lá o quê. Sim. Mas na hora de comer não vai dar um problema? Não, não dá. Você passa a gostar. Pois não. Max, antes de fazermos o nosso intervalinho, já temos um ouvinte aqui que se manifestou no retorno aqui do nosso intervalo musical. Eu vou ler as colocações aqui do Rogério. Uma pergunta, uma dúvida, talvez tenha passado pela cabeça dos nossos ouvintes, nossas ouvintes. Nesse processo de identificação associativa, eu posso inclusive lançar mão da própria experiência. Eu não posso estar, digamos, comendo um pedaço de pizza do sabor que eu gosto e me concentrar em mim mesmo e buscar ao que eu a associaria. Isso está associado ao quê? Aos períodos em que eu viajo, a viagem, a conhecer novas pessoas, porque todas as vezes que eu viajo, eu busco no local onde eu estou uma pizzaria, porque eu gosto muito de pizza. Quer dizer, eu posso inclusive estar vivendo a experiência, não precisa ser, a princípio, no período de diagnóstico das associações, tanto para o ruim, tanto para o bom. Eu posso viver a experiência, eu posso pegar um jiló, cozinhar, né? Comer literalmente o jiló e me concentrar em mim mesmo e ao que eu associo. Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe me batia porque ela botava uma salada de jiló e me lascava, eu só saía da mesa depois de ter comido o jiló. E ganhei alguns tabefes na cabeça porque eu não queria. Não, mãe, não quero. Quer dizer, pode ser vivido literalmente. Pode. Eu posso buscar essas identificações através da vivência propriamente dita, que eu acredito que para a pessoa, para o ser humano médio, para as pessoas de um modo geral, há de ser mais facilitador para identificar o que eu gosto, com o que está ligado de bom, que me estimula a continuar gostando e comendo, e o que eu não gosto. Para poder depois fazer as inversões. Isso. Eu tenho que trazer a pizza para o jiló e levar o jiló para a pizza. Sim, eu tenho Mais ou inclusive menos assim. 2 exemplos reais para contar. Mas nós podemos contar depois do intervalo. Se for o caso. Exato. Vamos deixar aquele gostinho de quero mais. Jiló. Já voltamos. Clube de Amigos, Independência. Amigas, amigos, estamos de volta. Entrevistando o professor Max Amadeus, PNL, também utilizável enquanto técnica para os processos de emagrecimento e creio que para o oposto também. Há pessoas que têm problemas com dificuldade para engordar, gostariam de ganhar peso e não fazem. O raciocínio há de ser o mesmo, só que pelo oposto, né? Enfim, eu preciso premiar um contato aqui do nosso amigo Rogério Ferraz, que nos dá bom dia, Rogério. Ele diz o seguinte: exemplo é que o ser humano ainda está, um exemplo que o ser humano ainda está no automático, no material, é esquecer que em todos os livros sagrados diz o seguinte: você é aquilo que pensa.
E eis aí uma questão: você é aquilo que pensa. É mais fácil, segundo ele, quebrar um comportamento ou uma crença? A maioria acredita que é mais fácil acabar com o comportamento. Mas pelo que eu entendo do que ele diz aqui, ele considera isso errado. A crença, se não for mudada, ela te derruba fácil. Afinal, você começa a sua dieta hoje ou acredita que vai começar semana que vem? Ou seja, é importante crer naquilo que você faz. As técnicas de PNL não tiram de cena o fato de que, acima de tudo, você precisa se comprometer com a mudança, seja ela para emagrecer, para engordar, para falar em público, para se fazer mais desinibido, para ter mais sucesso relacional como um todo. Você precisa acreditar, você precisa dar crédito a essas técnicas, botar mais do que a sua mente, colocar seu coração ao fazê-las, porque é uma energia insubstituível. Aproveito aqui para mandar já então um abraço também para Janete Meira, de Toledo. Um forte abraço. Bom dia, Janete. Obrigado por estar conosco. Grande abraço, forte abraço a Janete também. Mas, opa, tá surgindo situação. Não, mas aí se eu for premiar aqui a internet, nós vamos nos atropelar nos nossos tempos. Daqui a pouquinho eu faço alusão ao Ricardo, olha, o Marafon e a... Deixe-me ver. Nosso amigo Marafon, Rosângela Salles, Fabiana Ferreira, na escuta. Grande abraço, Marafon, obrigado pelo prestígio. Forte abraço. O Jefferson Luiz Zumac, não sei como se pronuncia, Zumac. A todos, abraço e obrigado por estarem conosco. Max, por favor, é melhor você retomar a palavra, senão a gente não emagrece. Pois é. Então, o que o Rogério citou aí, né, falou muito bem das crenças, inclusive, elas são fundamentais. Nós temos uma fonte de estudo muito grande dentro da PNL sobre crenças, que teremos que falar sobre isso num outro dia, né, para nós não fugirmos muito do assunto aqui. Mas, sem dúvida, é fundamental. E então essa coisa da pessoa falar que vai fazer, isso aí é uma tentativa dela de assumir uma responsabilidade, mas lhe falta disciplina para cumprir o que falou. Sim. PNL entra aí também. Quero falar sobre isso e também falar do que você citou a respeito de usar as técnicas de PNL para engordar, né? Certo. Claro que também funciona. O problema é que se você for fazer ao contrário, ou seja, colocar na sua dieta comidas que engordam, a pizza, a carne gorda, esse tipo de coisa, você vai ficar doente depois. Porque esse tipo de comida, ela é prejudicial. Senão a pessoa acabar comendo só isso porque ela acha que ela vai engordar, ela vai ter uma gordura não saudável. Certo. Né? Então a melhor coisa que ela faz é colocar na dieta frutas, verduras e tal, porque pode ter aí uma porção de comidas que ela não come. E é um engano pensar que frutas e verduras não engordam. Porque engorda sim, tem Também açúcar, tem uma porção, tem calorias. Sim. E outra coisa, elas se dissolvem, se digerem muito rápido. Então, se você comer um prato de arroz com feijão e carne, farofa ou ovo frito, você vai demorar para digerir isso. Aí você come uma porção de saladas e frutas, uma hora depois você está com fome de novo, você vai ter que comer mais, né? Então tem tudo isso aí a ser considerado. Mas o que eu percebi e funciona para mim, que eu falo para todas as pessoas que fazem dieta, tem 2 regras básicas para a dieta. Primeiro, só faça uma dieta que você pode fazer para o resto da sua vida. É ilusão você achar que vai tomar sopa de cebola uma semana, vai emagrecer, vai ficar assim. Isso não é verdade. Você vai voltar a engordar à medida que voltar a ter seus hábitos alimentares. Sim. Então, a única dieta que funciona é aquela que você pode levar para o resto da sua vida. Segundo, sempre use suplemento alimentar. É para engordar ou para emagrecer, você tem que usar o suplemento alimentar. Tem uma infinidade por aí, tem daqueles vendidos por pessoas que trabalham com marketing multinível, né? Não vamos citar marca, nome aqui de produto, enfim. Tem aqueles que você compra no supermercado, mas use suplementos alimentares. Sim. Antes nós falávamos, né, de 2 historinhas ali, 2 exemplos práticos, né, de como que a associação que você estava citando funciona. Então nós temos aquela clássica apresentação circense de hipnose,
condenada, né, por qualquer profissional decente, que é aquela coisa de dar uma cebola, hipnotizar uma pessoa, dar uma cebola para ela e fala que é uma maçã e ela come como se fosse maçã. Exato. A gente já viu isso, né, e tal. Isso é coisa de circo mesmo. Isso demonstra o poder da hipnose, mas ao mesmo tempo denigre a imagem do profissional que trabalha com hipnose. Fica parecendo um negócio de circo isso, né? Mas demonstra o poder da hipnose, né? De fato, como que a pessoa come cebola e sente sabor de maçã. Então, essas sensações, elas são interpretações do cérebro. Não quer dizer que a maçã não tem aquele sabor. Claro que tem, mas a pessoa aprendeu aquilo de uma forma natural, isso pode ser alterado. Então isso funciona quando você dá sabor de jiló, para quem não gosta de jiló, né? Você acha que gosta, né? Pelo jeito que você falou de jiló, ou não? Dependendo do como tenha sido feito, uma saladinha de jiló, dia desses comi, é boa, é gostosa. Nossa, tem um azedinho um pouquinho. Quando tá muito amargo aí fica difícil. Não, pode, mas sei lá. para quem sabe fazer, é como quiabo. Quiabo também é uma coisa deliciosa. Se você colocar no cozimento uma colher de sopa de vinagre, não vai babar. Não vai ter baba. Pois é. Enfim, eu vou usar o sabor de jiló, porque de qualquer jeito não desce o tal do jiló, nem do tal do piqui também. Então funciona. Eu já dei sabor de piqui de jiló para pizza, mas não desce mesmo. Certo. Eu olho para aquilo, eu lembro do tal do jiló, não desce mesmo. Entendeu? Então você pode trocar esses significantes mentalmente, imaginando, se concentrando, como eu repeti agora há pouco ali, né? Quem vai ver o vídeo no YouTube pode voltar, pode assistir quando vocês quiserem, essa é a vantagem, né, para aprender. No YouTube e no Facebook, né? É porque eu copio do Facebook e jogo no YouTube também, no canal. Tá certo. E então, outra historinha engraçada é uma história do cara que se casou, né, e na primeira manhã que acordou junto com a sua noiva, ele acordou e ela não estava mais na cama. Então ela se levantou e foi para a cozinha fazer o café da manhã, né? Certo. Ele ficou feliz e tal, ele saiu quietinho, desceu um pouco as escadas e olhou e viu ela lá com toda a dedicação, arrumando a mesa do café. Ele voltou então para a cama para não surpreender ela no meio do trabalho ali. E aí ela sobe depois e chama ele para descer para tomar o café. E ele viu como ela preparou a mesa linda, como ela se dedicou a fazer o café da manhã pro marido. Só que na mesa tinha um mamão, assim, que ele percebeu a ênfase que ela deu àquele mamão. E ele odiava mamão, nunca comeu mamão, mas eles nunca falaram sobre o assunto, ela não sabia. Então ele pensou assim, como é que eu vou falar para ela que eu não gosto de mamão? E ela imediatamente já foi logo cortando um pedação de mamão e colocando num prato e colocando para ele. Que delícia! Como que ele fala para ela agora que ele não gosta de mamão? Depois de tudo isso que ela fez, ia quebrar todo o charme ali, ela ia ficar chateada, né? Então ele pensou assim, bom, eu vou comer, né? Apesar de, né, eu não gosto, mas eu vou comer, porque não é possível que ela vai fazer isso todo dia. Mas só que ela fez. Certo. No outro dia tinha mamão de novo, e depois tinha mamão de novo, e todo dia tinha mamão. E aí ele pensou, como é que eu falo para ela que eu não gosto de mamão? Se ela já fez todos esses dias aí, e eu comi, ela vai falar, por que você não falou? Sim. Então não teve mais como ele dizer. Ou seja, Teve que aprender a gostar de mamão. Sim. E aí ele conta essa história, depois de muitos anos de casado, ele simplesmente não toma mais café da manhã sem mamão. Sem mamão, passou a gostar de mamão. Na vida dele, exato. Max, nós ainda temos que comentar a respeito do curso. E eu só vou fazer e vou lhe pedir, nós vamos ter que pegar uma reta dos box aqui, porque temos só mais 20 minutinhos de programa e ainda temos várias questões, a conversa está muito interessante, mas de toda forma temos alguns deveres aqui internos a cumprir. Mas de toda forma, só uma dica, e talvez devamos e deveríamos desdobrar mais essa conversa semana que vem. Mas uma das coisas que me parece interessante, para princípio de conversa, é tirar da sua cabeça a ideia de dieta. Eu não vou fazer dieta. Eu estou buscando alguma coisa que me beneficie, eu estou fazendo uma reciclagem, eu estou me reeducando no tocante à minha saúde, porque essas associações são automáticas. Dieta, restrição, sacrifício, vai doer.
eu vou ter que tirar coisas prazerosas da minha vida. Então, um dos pontos principais, creio eu, é trabalharmos essa questão por vias da PNL, não falando em dieta. Reeducação alimentar, eu estou me reeducando para uma vida mais saudável, para gostar mais de mim, para ter uma aparência mais saudável, estética e organicamente. E não necessariamente numa linha de digamos, vou para o sacrifício. Ah, meu Deus do céu, né? Porque é o que cerceia bastante, já chama uma associação com coisas que vão lhe fazer mal, que vão lhe trazer desprazer. Então é preciso enfatizar o prazer que isso lhe trará no devido tempo. O estético e o da sua vitória sobre a sua indolência, preguiça. Vitórias sobre si próprios são sempre muito importantes e devem ser festejadas. Max, e o curso? Fala um pouquinho para nós. Então, o curso de PNL, nós teremos curso presencial agora, nós queremos realizar todos os meses, né? Teremos agora no mês de abril e queremos também no próximo mês ter mais cursos de PNL presenciais aqui em Cascavel. Para quem não é de Cascavel, nós temos o curso online, né? Nós já estamos produzindo o curso online de introdução à programação neurolinguística, né? E também vamos colocar à disposição. Então, as pessoas que estão nos ouvindo podem nos procurar, mandando mensagem, né, para o WhatsApp da rádio, 9123-9213, né? Esse é o WhatsApp, acrescentando mais um 9 aqui no Paraná, e 45, né, também, que é o nosso código de área. É o 991239213. Isso, então pode mandar mensagem aqui, você vai participar, você vai concorrer inclusive a uma vaga para o curso de PNL, né? Seja para o curso online ou para o curso presencial que teremos aqui. Certo. Mandar mensagem, se inscrever, vai participar, vai poder concorrer, aliás, né, a uma participação no curso. Se você quer saber mais sobre técnicas de PNL, você pode me procurar no Facebook, você vai encontrar minha página, lá tem técnicas de PNL. Semana que vem nós podemos continuar o assunto, sim. Tem mais técnica, tem inclusive técnicas para se disciplinar, né, para fazer academias, né, para poder ir para academia. E no YouTube também, né, o pessoal que está adicionando lá se inscrevendo, aliás, no meu canal, né, passamos de 1.500 inscritos agora atualmente, né, e continua subindo. Isso é muito bom. Lá você também vai poder aprender mais técnicas de PNL. Beleza. Max, obrigado. Excelente semana. Vamos mandar ainda na presença do Max. Temos aqui o Valmir Severnini. Deve se pronunciar assim. Valmir Severnini. Abraço a ele. O Marafon voltou a se manifestar ali, eu não entendi muito bem. Um forte abraço. Exato. A todos vocês que estiveram conosco, se manifestaram, obrigado pela gentileza, pelo privilégio de tê-los conosco. Max, excelente semana, mais uma vez, obrigado, até segunda. Obrigado, Air, obrigado aos queridos ouvintes e até semana que vem, se Deus quiser. Exato. 10h44. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só